Fel, tranquilo? Luiz Fabiani, repórter da Bandeirantes aí, que sempre traz algumas bombas aí, notícias vazadas de dentro do Coringão, confirmou que depois do clássico contra o Palmeiras na Copa do Brasil, diretoria, Memphis e seus agentes vão sentar para rever esse contrato de Memphis Depay. Diretoria não consegue engolir o contrato que foi feito com o holandês pelo Augusto Melo, entendeu que não consegue pagar e pretende sentar com o holandês para ver um novo contrato que o Corinthians consiga arcar. O Fabiani soltou tudo agora no programa G4, eu trouxe um recorte aqui para vocês, se inscreva aí no canal, já deixa a sua opinião aqui nos comentários sobre isso, o que você acha dessa situação de um novo contrato de Memphis Depay. Fortaleça com aquele like de sempre, eu sou o Luan, bora pro vídeo. O Dorival no São Paulo era o quê? Eu não preciso de nenhum reforço, só não abram mão do que temos aqui. Que aquela ocasião, vocês vão me ajudar, eram o Beraldo, o Pablo Maia. Isso. E, enfim, eram jogadores que poderiam ser o próprio Nestor à época. O São Paulo consegue segurar esses caras e traz quase que de surpresa o Rames e o Lucas. Na Às janela do vésperas Dorival. daquela semifinal. Exato. Mas o Dorival nunca foi o cara que exigiu o Lucas. Nunca foi o cara que exigiu o Rames. É. E no Corinthians, ele vira público e falar pela primeira vez, após 2 meses no comando, mas ele sabe pediu por quê, 4 cara? reforços. Então, mas é porque deu uma apertada nele, né? Ele repassou A responsabilidade. derrota pro Bragantino, a eliminação lá atrás. Sim. O time que não encontra um jeito de jogar legal, né? O time não tá jogando bem. Tudo bem, jogou bem contra o Red Bull, eu tô sendo até injusto, né? Não jogou mal, assim, não vai uma partida ridícula. Não, achei que o Corinthians jogou bem, poderia ter vencido o jogo. Mas, então, acho que caiu nele a pressão. Caiu nele a pressão, ele falou, isso não é meu, toma aí, Fabinho Soldado. Exato. O presidente do Corinthians É o que tá aí. Esse que tá aí, né? Isso tem muita influência, cara. Tem muita influência. Porque se prometeram algo ao Dorival, o Juvenal dizia, né? Se você prometeu o Guaraná, não dê Coca-Cola e vice-versa, no vestiário. Isso tem muito a ver, né? O próprio descontentamento do Memphis tem razão de ser. Com quem que ele fala? O interlocutor dele não tá mais no Corinthians. Era o Pedro Silveira, diretor financeiro, que era um dos poucos que falava inglês, um cara que até viajava com o Memphis a lazer, como foi na virada do ano. Ele perdeu esse alicerce que ele tinha na diretoria, e mais do que perder o alicerce, o confidente dele ali, ele não sabe quem são os caras que estão lá. Assim como ele desconhecia a figura do Augusto. Você imagina alguém fala assim, o G4 deve para alguém. Aí o cara fala, bom, mas eu conversava com o Arnaldo. E o Arnaldo não tá mais no G4. E tava em dia. Né, com o isso. E agora? Com quem que eu falo lá no G4? São pagamento? Quando a gente fala que não transborda no campo, é impossível não transbordar no campo. Porque... Tá mais nesse caos, né? E outra, quando você promete Coca-Cola, entrega a Coca-Cola. Prometeram pro Memphis umas coisas e... Eu ia até acrescentar uma informação sobre isso também, que eu acho que é importante. O jogo Corinthians e Palmeiras da Copa do Brasil, dias 30 de julho e 7 de agosto, vão ser um marco temporal muito importante para essa passagem do Memphis Depay no Corinthians. Contratualmente falando. Ele vai sentar com a diretoria do Corinthians após esses jogos contra o Palmeiras. Vão se discutir novamente os termos do contrato. O Corinthians sente que hoje boa parte dessas premiações estão fora do alcance financeiro do clube. A atual diretoria condena o contrato feito pelo presidente Augusto Melo. Então isso vai ser rediscutido. E eu não me surpreenderia... Ainda com a janela aberta? Com a janela aberta, as vias de uma data FIFA em que ele deve ser convocado pela seleção holandesa e vai para a Europa. Eu não me surpreenderia com o Memphis Depay deixando o Corinthians nessa janela de transferência. Essa agora até setembro. Isso. Pois é. Só que só depois do jogo contra o Palmeiras. Caramba, vai ter que comprar umas caixas de lenço pro Vess, hein? Nossa, aí... O bicho vai chorar. Agora, Nossa Senhora. Nesse aspecto sobre transbordar a crise para o campo, nos dois casos... no Corinthians, nos dois casos elas já entraram, mas de formas diferentes. Muito diferentes. No comportamento como cada comandante age. Porque o Crespo, a forma dele é... Então, mas o Crespo chegou ontem. Não, calma. Não, o outro tá lá, já tomando pancada há algum tempo. O que eu quero dizer é a forma como o Crespo faz isso. Então ele fala, ele tira, ele não, como eu vou dizer, ele não assume responsabilidade de coisa que não é dele. Do Lucas tá machucado ou da diretoria. O clube não tem grana para contratar. O Dorival, a coisa fica mais misturada, porque o Dorival sabe da situação do Corinthians, mas ele fala, não, eu fui acertado aqui comigo que eu vou ter reforço. Entende? É isso que eu quero pontuar. São jeitos diferentes. Forma como cada um tá lidando com isso, né? Mas a situação do Corinthians nas duas, um milhão de vezes mais grave. Sim, mas nas duas jeitos é um jeito do treinador se proteger. O Crespo não vai assumir bronca que não é dele, e o Dorival fala assim, bom, o que prometeram é outra coisa. Correto. A prova disso é que o Corinthians demorou uma semana para fechar com o Dorival, que era um técnico desempregado. Isso me leva a crer a quantidade de ressalvas que ele tinha a assumir o Corinthians naquela altura. Eu vou assumir, beleza, você consegue me garantir 4 reforços, você consegue me garantir um salário em dia, uma multa gorda, porque cai o presidente, e aí o novo presidente não gosta de mim e quer me demitir.
E esses pormenores que fizeram o Corinthians levar 7 dias para fechar com um treinador que estava desempregado. Perfeito. Então, já mostrava que ali ele tinha inseguranças em trabalhar no Corinthians. E agora, publicamente, ele deixa isso explícito. Olha, os últimos 6 confrontos entre São Paulo e Corinthians, aconteceu isso que você vai ver na sua tela. Cadê a tela? As últimas 6 partidas, Últimos 6 confrontos, cadê? independente de... Isso. Tivemos São Paulo 3, Corinthians 1 no Morumbi. Depois tivemos São Paulo 3, Corinthians 1 de novo. Foi no Mané Garrincha, esse outro 3 É, exatamente. 3x1 no Mané Garrincha, gol do Caleri e tal. No São Paulo tinha acabado de ser eliminado da Gol do Caleri não, Libertadores, né? pênalti no Caleri. Pênalti no Caleri. São Paulo tinha Gol acabado do de ser Lucas, eliminado. Lucas brilhou, Gol do Lucas. Gol do pênalti. Lucas Arboleda e André Silva. Depois, Corinthians 2, São Paulo 2, esse na Neoquímica Arena. Aham. Isso pelo Pelo Campeonato Brasileiro, primeiro turno. Tinha o Carlos Corinthians Miguel no Corinthians. 1, Festa São pedida. Corinthians 1, São Paulo 2. Primeira vitória do São Paulo lá, gol do Caleri também. Aham. Depois, Corinthians 2, São Paulo 1 no Morumbi. Gol do Caleri também. Gol do Caleri também. 2. São Paulo 2, Corinthians 1-0. Gol da Copa do Brasil. Do jogo da Copa do Brasil. Do Lucas. No... Lucas e Rafa. Freguesia, hein? Não, então, Ultimamente tá mesmo. no Brasileirão, o Corinthians não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2010. Olha. 2x0, Elias e Jusilei. Elias e Jusilei, né? Se bobear, o Corinthians tá devendo pra eles ainda. Pro Jusilei tá. Acho que os dois estão. O Jusilei gerou uma dívida de mais de 30 milhões pro Corinthians. Meu Deus. Então, é um clássico paulista, a gente sempre fala isso aqui, que o mando de campo tem muito peso. É mais do que nos outros confrontos, né? Tem tido muito peso, né? Nesses anos todos. São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera. Essa aí que tá E na tela. foram várias ocasiões, a gente estava falando um pouco sobre isso, sobre como as fases independem num clássico. Quantas vezes o São Paulo não foi para Itaquera durante a pandemia, Com Corinthians sem uma faca torcida, e o queijo na mão, com um né? time muito melhor, mais encaixado, e o Corinthians arrancou. Exato. Eu acho que, e assim, 2024, foi por pouco que o Corinthians não arrumou um gol ali no final também, porque já estava batido com um a menos, fez o gol com o Arthur Quase. Souza, Fez o 2x1. expulsou uma pressão Quase e ele empatou. Foi um golaço, né? do Arthur Martins. Souza. Ah, não, tá. O golaço do Martins foi esse ano, do sim, 3x1. É, porque o São Paulo vencia quando venceu em Itaquera, pelo Paulista. Vencia por 2x0, parecia tudo tranquilo. Aí toma um depois gol. fez 2x1, quase empatou. Quase empatou. É difícil explicar isso, mas ela ocorre. Eu acho que o único de grande diferença técnica desses aí foi o 2x0 da Copa do Brasil. Que ali sim o Corinthians foi amassado. É verdade. Então, todo o ambiente, talvez tenha sido um ambiente mais... Acho que todo mundo que entrou no Morumbi aquele dia, eu inclusive, estava a trabalho, sabia que o São Paulo ia se exato. classificar. Tava um perigo. Com aquele detalhe crucial do Lucas. fora do Lucas. Não Roger ter Guedes jogado. vendido. Exato. Sai o Roger Guedes, entra o Lucas. Né? Entra um jogo... Parabéns, O time hein? perde um jogador importante, Que outro memória grande jogador vocês têm, decisivo. hein? Bom, vamos ouvir aqui o diretor financeiro do Corinthians, o Emerson Piovesan, falando sobre o pagamento das dívidas. Ele deu entrevista na Rádio Bandeirantes. Temos alguns valores pendentes, temos que realmente, assumimos que temos, mas a gente tem toda uma sequência de pagamentos que até hoje não temos esse pagamento, tá? Não temos os recursos para esse pagamento. Então, a gente tem um valor a ser pago hoje, que a gente tem 5 dias pela sequência de pagamentos, que isso vence dia 22, para a gente fazer esse pagamento, entendeu? Então, além desses 365 dias que foi colocado aí, tem uma como é que se fala, uma tolerância de mais 5 dias, que vence dia 22, e é isso que a gente está em busca de recursos para fazer esse pagamento. Eles podem fazer isso se eles entenderem que devam fazer, eles farão, mas nós temos, pela legislação, a gente tem mais 5 dias para fazer esse pagamento. O Fabiani, falando no popular, pagar o almoço, como é que é? Vender o almoço para pagar a janta, né? Essa é a frase, né? Porque tem 5 dias e, não, tudo bem, até lá a gente consegue. A situação é terrível. Pode ser um transfer ban. Exato. E são mais ou menos 5 dias, Tironi. Porque esse plano de pagamentos do Corinthians à CNRD, que é a Câmara Nacional de Resoluções Desportivas, inclui os pagamentos a clubes, jogadores e empresários. É a forma do Corinthians equalizar esses pagamentos de uma forma única. Então você vai pagando parcelas que vão abastecendo esses credores por uma ordem estabelecida por diversos critérios. Esses 4,6 milhões que o Corinthians teria que pagar seria uma parcela inicial e, posteriormente, o Corinthians pagaria parcelas trimestrais um pouco menores, de 150 mil, 200 mil, e isso para o fluxo de caixa do Corinthians é bem aceitável. A interpretação do Piovesan, ontem numa entrevista à Rádio Bandeirantes, é de que a tolerância para o pagamento é de 5 dias após a data final. Então, o dia 17 seria a data final, ele poderia pagar até o dia 22. A interpretação do Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, é que esse prazo de 5 dias é para comprovar o pagamento feito até o dia 17. Então, há uma divergência e, com isso, o Corinthians, na interpretação do Cuiabá, que até fez uma gracinha no Twitter, já corre risco de transfer ban. Isso 2 dias depois do Dorival publicamente suplicar por reforços, 4 especificamente, e agora pode ser impedido de contratar sem ter feito nenhuma contratação, quase que no ano, porque a única contratação do Corinthians no ano foi o Fabrício Angileri, com contrato até dezembro.
Agora, essa graça aí, faltam 3 horas e 54 minutos pro fim do dia 17. Isso. Mas Ontem à esse tarde. prazo acaba agora? Já não pagou Já não até pagou. o dia 17. A Agora tem interpretação mais- do Corinthians é que ele tem 5 dias para Ah, pagar. entendi. A interpretação dos credores é que esses 5 dias são para comprovar o pagamento feito Entendi. até o dia 17. São 18 milhões de dívida com o Cuiabá. Pelo Ranieri, o Corinthians se defende, entre aspas, eu acho uma defesa grotesca, que era feita pela gestão Augusto Melo, que o Cuiabá também deve ao Corinthians. Então, ficava elas por elas. Mas a dívida do Cuiabá com o Corinthians são 300 mil reais pelo Marquinhos, o atacante. Então, é uma falsa equivalência criada nessa situação e tem que ser pago. Tem que ser pago e eu acho que o Corinthians ele tem que escolher o que ele vai pagar. O que ele acha pior? Ó, o boleto. Pegar um transfer ban? É. Pegar, às vezes, você não arcar com a dívida do Profut e você perder benefícios na renegociação de impostos, que seria um negócio escandaloso. Mas tem pro Corinthians, seria uma catástrofe. punição enorme. Você Então, quase que vai isso ter que pagar pode- o principal. O Corinthians saindo Se do você tomar o Profut Profut, seria o nossa. primeiro passo para virar uma SAF. Do tipo, ó, acabou. Declarar falência. Aí é mesmo que você entrar em concordata e o próximo passo é dizer, eu não vou pagar ninguém. É isso. Aí agora é recuperação judicial, vamos ver como vai fazer. O A Corinthians massa tá falida do fazendo o clube RCE, fica ali. A massa falida fica ali, os credores, e você abre um outro CNPJ, vira uma SAF para ir pagando, vai botando um dinheirinho lá para ir isso. pagando as dívidas. Tem questões financeiras também no São Paulo? Ô, Tiras, deixa eu só dar uma. Para vocês terem uma ideia como o negócio é inacreditável no Corinthians. O Corinthians tem que pagar 1 bilhão 114 milhões até dezembro. Bilhão? 1 bilhão 114 milhões. Isso aqui Curto prazo, isso. no ano, para pagar este ano, tá? Então, o que o Corinthians tem para receber? 785 milhões. O Corinthians tem que arrumar 329 milhões para fazer os pagamentos. Sabe quanto o Corinthians paga de juros em empréstimos bancários? 223, quer dizer, Previsão para o ano que vem é 400 pau de juros. né? 400? 400 pau para a dívida ficar como tá. juros. De juros. Ou seja, Para ficar no ficar o 0 a gelo um 0, pouquinho. 400 milhões. Eu acho que esse movimento, você vai falar da questão do São Paulo. O São Vamos Paulo falar, está tá na mão. tentando fazer um movimento de tartaruga para ficar menos asfixiado, como está já o Corinthians, né? Mas aí o Mancini, os primeiros resultados apontam mais déficit. Mas aí tem uma interpretação, a gente precisa ver como é que o São Paulo vai fechar esse ano de contenção. Isso. O que eu acho que, antes de entrar nos números, tem uma semelhança. A janela está aberta, os dois clubes precisariam de jogadores, adquirir jogadores, mas os dois clubes financeiramente eles precisam vender jogadores. E eles já têm times limitados, né? Então o Dorival falou em 4, o Crespo não vai falar. O Crespo já assumiu sabendo disso, acho que o Zubeldia também já sabia disso. E eu acho que o São Paulo tem até um problema de não ter tantos ativos para vender. Exatamente. Quem que é a bola da vez Exatamente. no mercado? O São Paulo vendeu. Tá vendendo. Pablo Maia acho que Não. perdeu o valor de mercado. né? Já foi. Já era. Quem mais? O Nestor já saiu pro Bahia e também já tem alguma idade. Agora o Lucas Ferreira, Rian que é um vai- moleque. machucou. É, o o Lucas Rian- Ferreira talvez seja. Lucas Ferreira. O Alves foi doado. Exato. Doado, Então, exatamente. 32 milhões de reais limpo pro São Paulo. F, a informação quente aí do nosso Corinthians, Memphis Depay. Nessa conversa que ele pode ter com a diretoria do Corinthians depois da partida contra o Palmeiras na Copa do Brasil, pode pegar suas malas e vazar do CT do Timão do Parque São Jorge, não ser mais jogador do Corinthians, porque a forma que o Corinthians quer tratar com ele um novo contrato, pode ser o jogador tem todo o direito de não aceitar e assim seguir a sua vida. Mas o Corinthians entende, a atual diretoria entende e não consegue aceitar o contrato que o Augusto Melo fez com o Memphis Depay. Com certeza está muito claro que a gente não consegue arcar, não consegue pagar, não vai conseguir ser fiel com ele nos prazos e pagamentos que ele precisa receber. E isso vai virar uma bola de neve. Para mim, totalmente certo a parte da diretoria. E ainda acho que a diretoria fazendo isso é uma maneira de falar, ó, dando motivo para ele vazar do Corinthians, porque já entende que o custo é muito alto e principalmente que ele vem entregando dentro de campo. Boa parte da fiel, mídia, a própria diretoria entende que não tá valendo mais a pena. E aí, além disso, a gente tem informações aí que Dorival Júnior tá com a batata assando, já jogou dele, já tirou dele da reta aí, colocando da diretoria na reta, falando que pediu 4 reforços. E ele, se não for bem nessa sequência que o Corinthians tem, começando agora pelo São Paulo, vai ter confrontos difíceis, terminando ali com o Palmeiras na Copa do Brasil. Se acontecer o pior de uma eliminação, ele corre o risco também de cair já em nem 2 meses de Corinthians. A coisa tá feia, pior do que cada dia é uma notícia ruim, a gente tenta trazer notícias boas aqui, mas tá ruim, fiel. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você acha de tudo isso, possível saída de Memphis,
possível queda de Dorival, que não seja que a gente venha ter bons resultados, não pelo Dorival, mas pelo nosso Corinthians sair dessa situação, pelo menos dentro de campo. E a gente vai trazendo tudo aqui para vocês. Se inscreva, ative as notificações, coloque a opção todas para não perder nada. Fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan. Até o próximo vídeo. Valeu!